Que bom ter a sua companhia novamente aqui no canal Em Família. Estamos aqui reunidos para mais um estudo da lição da Escola Sabatina e da Palavra de Deus. Hoje é 3 de janeiro, quarta-feira. O assunto que nós vamos estudar hoje, o título é Orações Inspiradas. Antes de nós irmos para o nosso estudo, nós vamos pedir a orientação de Deus em oração. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, te pedimos agora a tua presença para nos ajudar a compreender o assunto, a estudar sobre o livro de Salmos, possamos compreender a tua vontade para a nossa vida. Nos ajuda agora, envia teu Santo e Bom Espírito, que te pedimos em nome de Jesus. Amém. A lição abre o nosso estudo de hoje com a pergunta número 4, e ela traz duas referências bíblicas. A primeira está em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 1 e 2, e a outra é Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27, para trazer a seguinte questão: o que esses textos nos ensinam sobre a oração? É importante a leitura das duas referências, mas para nossa sugestão de resposta, nós destacamos aqui na classe o texto de 2 Samuel 23, versículo 1 e 2. Pai, o senhor poderia ler para nós? Vamos à leitura. São estas as últimas palavras de Deus, palavra de Davi, filho de Jessé, palavra do homem que foi exaltado, do ungido de Deus de Jacó, do amado salmista de Israel. O Espírito de Deus fala por meio de mim, e a sua palavra está na minha língua. Então, como sugestão de resposta, a partir dessa leitura, nós deixamos que Deus nos inspira a orar, e o Espírito Santo intercede por nós. E assim, dando início ao nosso estudo e aprofundando o tema, nós vamos ver que os salmos são orações inspiradas de louvores de Israel. Fazia parte da vida cultural, religiosa de Israel, cantar e louvar através dos salmos. Eles assumem a experiência da vida do povo, do cotidiano e na comunhão com Deus. E podemos ver isso através de vários salmos e de várias frases que nós extraímos desses salmos e que o autor da lição traz para a nossa compreensão. Meu Deus, ó Senhor e Rei meu, são expressões que o salmista se derrama em confiança a Deus como o seu Senhor, o seu Deus. Podemos ver, ouve, Senhor, a minha oração. Considera, responde-me, salva, são expressões do clamor humano de quem confia em Deus e vive uma vida de comunhão com Deus. Nós podemos ver ainda que essas são expressões de alguém que está orando. Muito legal, né? Então, na lição de hoje, um aspecto importantíssimo que é trabalhado aqui na lição é de que são orações inspiradas, né? Nós temos os salmos, além de louvores, de gratidão, de adoração, também como orações que nós podemos fazer. Muito bem, então, como nós estamos vendo, os salmos também assumem um papel de oração. Eram pessoas clamando a Deus por ajuda, por livramentos. E a lição vai entrar nesse assunto falando que Deus nos ajuda nesses momentos de oração. Né? Como o João já falou também, o Espírito Santo também nos ajuda e nos inspira a orar. Inclusive, a lição traz aqui o exemplo do texto muito bom de Romanos, capítulo 8, verso 26 e 27, que é uma das referências da nossa pergunta. Diz assim: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então aqui nós temos o exemplo, né, de que Deus e o Espírito Santo também nos ajudam nesses momentos de oração. Orações essas, né, Alexandre, que os salmistas usavam e que faziam parte da vida religiosa do dia a dia da comunidade de Israel e que deve fazer parte da nossa vida. Nós precisamos estar em orações a Deus diariamente, fazendo nossas preces, e o Espírito Santo está sempre conosco, nos ensinando a orar.
É uma lição muito importante para nós. E o autor segue aprofundando esse tema, se referindo aos Salmos e à sua profundidade espiritual. Ele vai dizer que essas situações vividas, essas expressões que os salmistas usaram, elas ultrapassam fronteiras culturais, religiosas, étnicas, de gênero, e servem para todas as pessoas. Todos nós vivenciamos experiências em que esses salmos servem como orações, orações direcionadas à piedade, ao socorro, à ajuda do nosso Deus. Isso é tão profundo que o nosso maior exemplo de cristianismo, que é Jesus Cristo, citou os salmos. A lição mostra que Jesus cita os salmos e ela conclui o estudo de hoje, nos levando a essa consideração, a pensar sobre isso, com a seguinte pergunta: o que esse fato nos diz sobre a importância que eles, no caso os salmos, têm em nossa própria experiência de fé? Reflitamos nessa realidade. O nosso próprio Salvador cita os salmos e vive essa experiência. Que essa também seja a tua e a minha experiência, meu irmão. Sejamos abençoados com essas mensagens de esperança.